Esse é o Código da Língua, o curso que destrava o seu inglês investigando os sons da nossa fala. E como é que a gente faz isso? Com a fonética. A gente vem trazendo vídeos aqui, exemplificando como é que funciona esse sistema da fonética, dos símbolos fonéticos, para a gente desvendar como é que a gente trabalha a sonoridade do inglês, que é um método que eu descobri na faculdade há muito tempo atrás. E eu achei muito interessante porque, eu não sei hoje como é que está nas escolas, mas até então não se ensinava nas escolas. Eu não sei se ainda se ensina a sonoridade dos sons, dos símbolos fonéticos na escola. Então eu decidi trazer aqui para ajudar muita gente que para no meio do caminho por conta de travar, por conta de pronúncia. É muito difícil as pronúncias, as palavras. Visualmente tem muita gente que se atrapalha com o visual das palavras em inglês. E eu decidi trazer aqui uma comparação, porque a gente também transcreve os sons da língua portuguesa para os símbolos fonéticos, né? Para a gente entender como pronunciar um som, né? E no inglês também. E a gente viu lá, tem os vídeos aí, vou deixar no card para você. A gente viu que a gente tem 44 sons, 26 letras do alfabeto, efeitos linguísticos, né? Tem aí no canal alguns vídeos que falam sobre isso. Então eu parei na outra aula aqui. Parei aqui, né? A gente estava comparando os sons, a transcrição em inglês e a transcrição em português, tá? Tá lá no vídeo aqui em cima, tá? Então vamos continuar aqui. Eu peguei essa palavra aqui, por exemplo, letter, para comparar com a palavra lata. É a mais próxima que eu achei, né? Aqui eu coloquei até a bandeirinha aqui porque é a pronúncia, para sinalizar que é a pronúncia britânica. Letter e a pronúncia americana, letter, né? A pronúncia americana vai ter um Rzinho aqui, tá? E você pode ver que aqui existe uma certa semelhança, tá? Lembrando que a gente transcreve sempre com um colchetezinho aqui, tá? E isso aqui, esse apóstrofozinho é a sílaba forte. Então, veja só. Letter. A gente tem esse símbolo aqui, que é, na verdade, esse cara aqui, que a gente vai ver muito. Às vezes ele vem assim, às vezes ele vem assim, tá? Mas o som é o som do nosso E. Então, letter. E aqui não tem muito segredo, tá, pessoal? Porque a única diferença aqui da manha, dos macetezinhos que tem no inglês, é a pronúncia do T e do D de forma suave. A gente tem a mania não é mania, né? A gente tem o português, ele fala as consoantes mais forte, né? Mais molhada, digamos assim. Então, a letra D, por exemplo, divisão, dia, né? E o D, em inglês, já tem um som mais suave. D, né? T. Então aqui não vai ser diferente, ó. Letter, letter. Você não vai ver ninguém falando... Aqui lata tudo bem, porque você não fala lata, né? Mas tem tudo a ver com a sonoridade da vogal T, da consoante T. Então vai ficar letter, letter aqui e lata aqui, né? Só que aqui no letter, veja que eu suavizo mais ainda o T, letter. Eu coloco um sopro, um arzinho, né? E aqui no português eu não faço isso, eu faço direto, lata, lata, seco, né? Letter, lata. E aqui, ó, veja só, nós temos o L, nós temos o E fonético aqui, temos o T e temos esse símbolo aqui que é a vogal fraca, que é o schwa sound que a gente viu anteriormente aqui, ó, o schwa sound, ele tá aqui. Ele vai aparecer em todas as vogais fracas, tá? A exemplo da lata, que tá aqui, ó, vogal fraca. A primeira vogal a gente fala mais forte, lata, 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 né? Lata. Beleza? Então, pulando para a próxima aqui, vamos lá. Cinema, cinema. Olha aqui, ó, cinema. O som do C vai ser representado pelo S mesmo, tá? Aí a gente tem aquele I curto, né? Que é um I com som mais ou menos de E. Cinema, cinema. Não é cinema, né? Cinema, cinema. E a gente vê novamente aqui a ocorrência da vogal fraca schwa sound, veja só. Então, você veja que é repetitivo, tá certo? Repetitivo. E com essa repetição, você vai fixar o conhecimento, né? E a gente tem a palavra cinema aqui. Veja as coincidências aqui. Aqui tudo bem, ó.
O I vai ser representado como o nosso I mesmo. N, normal. E aqui a letra E. Como tá automaticamente seguido da consoante M nasal, né? Da nasal M, naturalmente você vai falar cinema, nema, ema, né? Então, normal, não tem problema aqui nenhum. Às vezes você encontra a acentuação para dizer que o som é nasal, né? Mas aqui a ocorrência da vogal fraca acontece da mesma forma na transcrição do português. Então aqui em inglês eu falo cinema, cinema, e no português eu falo cinema, tá? Beleza? Vamos lá. Beyond, beyond, ó, beyond. Aqui é importante a gente não acentuar tanto o O como a gente faz em português. Como a gente fala biombo, né? A gente não vai falar beyond, né? A gente fala beyond, beyond. Tanto é que é um Azinho ao contrário aqui, né? Ó. Beyond, beyond, yond. Lembrando que o J tem som de I, tá? Na transcrição da fonética. Beyond. E biombo, a gente tem o som nasal aqui. E esse U aqui, que é um U ferradura, né? Biombo. Como a gente não fala biombo, né? A gente fala biombo, então a gente transcreve como se fala, tá? A gente tem a escrita e a gente tem a fala e a gente tem a transcrição da fala. Então por isso que muitos símbolos divergem da escrita, porque ele vai sinalizar o que você fala. Então se a gente fala o último O com som de U, naturalmente a gente vai transcrever com som de U aqui, tá? Biombo. Beyond. Aqui é a mesma coisa, o D suave e assim por diante, tá? A palavra body, body em inglês britânico, tá? Body e body, se fosse inglês aqui, ou americano aqui, seria um Rzinho, tá? Body. E aqui, novamente aqui, ó, esse Azinho curto, ele tem um som mais aberto, né? Mais aberto, body. Beyond, body, né? Claro que aqui tem uma diferençazinha bem sutil por causa da nasal N, né? Mas aqui, como a gente tem uma consoante, body, né? Esse O aqui vai ter um som de... A gente não vai falar body, 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 tá? Então esse aqui é muito legal de saber, tá? E aqui, ó, e o D também suave, body, body ou body, body. E a palavra mais próxima que eu achei aqui foi body, né? Veja que o O a gente acentua bem esse O, body, a gente arredonda bastante, body. E esse som aqui do D, como eu falei, o D molhado, né? A gente viu lá no outro vídeo, esse símbolo aqui, que é esse Dzinho com esse símbolo aqui, que é o som do J, body, 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 tá bom? Então vamos passar para o próximo, né? Ó, estamos avançando aqui, e assim a gente vai perceber que alguns padrões do inglês não se aplicam a português e vice-versa. Vamos ver um exemplo aqui, né? Por exemplo, esse som aqui que é o ch, né? Ele tá aqui, inclusive, deixa eu... Aqui, ó, ch, tá aqui. Esse símbolo aqui, ele tá na tabela fonética, tá? E ele vai aparecer aqui em várias palavras aqui, por exemplo, deixa eu colocar aqui, ó. Ch, ch, tá? É um som mudo, né? Ch. Tem que lembrar disso. Tem sempre mudo e vocálico, né? Esse símbolo fonético aqui, ele vai representar o CH e o TCH, tá, gente? CH e TCH, em qualquer palavra que você vê em inglês, vai ter esse som aqui, ó. Ch, tá? Que é uma consoante muda, tá bom? Exemplo da palavra chandelier. Chandelier. Vai ter esse som aqui, tá? Chandelier. O padrão sonoro ch é muito comum no inglês em palavras com CH e TCH, como chair e watch, né? Chair, watch, e a gente viu aqui chandelier, e vamos ver também research. Esse som, tá vendo? Research, research, research. Scratch, stretch, approach, sandwich, sandwich.
tá? Aqui não é sandwich. Esse D cai fora, tá? Aí a gente volta para aquela história que a gente fala que no inglês a gente não lê todas as letras, diferentemente do português. No inglês a gente não lê todas as letras. Tem letras, tem palavras que 3 letras vão embora, né? E você não pronuncia. Aqui o sandwich não é diferente, né? Sandwich, tá? Então você vai fixando esse conhecimento e no português usamos na palavra tchau, por exemplo, esse símbolo também, tá? Aqui, ó, tchau. Tchau. Chuchuca, Chucaramãe, que é uma tribo indígena, né? Pra quem não sabe. Chucaramãe, tio, tinta e outras. Perceba que esse som do T pra gente é mais molhado, né? Enquanto no português, ele sozinho, o sol T, ele é seco. E o som molhado vai ser representado por esse símbolo aqui, justamente para dar essa distinção. Tá bom? Control. Aqui, ó. Descrevemos esse som como alvéolo palatal. Só para a gente ter um nome técnico aí, para vocês não ficar perdidos. Contato entre língua e céu da boca. Então, o alvéolo palatal, ele é o contato entre a língua e o céu da boca. Ele pega lá no céu da boca mais para lateral, né? E aqui na ponta um pouco também, né? Tá bom? Mas assim como não usamos o padrão sonoro ch em palavras como também e tênis, veja só, a gente não vai falar também nem tênis, né? A gente vai falar também e tênis. E tanque, o mesmo se aplica a teacher, teaser, Tinder, ticket e outras, tá bom? Então, o T seco vai aparecer em palavras como teacher, teaser, Tinder, ticket, tá bom? E assim você nunca mais vai falar teacher, nunca mais vai falar teaser, nunca mais vai falar Tinder. Conheci um amigo no Tinder, conheci uma amiga no Tinder, não. I met a friend on Tinder, tá? Conheci uma amiga no Tinder. Ticket, me dá um ticket aí, né? Tudo bem, na hora de você falar português, se você tá falando em português e vem uma palavra em inglês no meio, não tem problema você falar, eu comprei um ticket ali e tal, sem problema nenhum. Mas se você for falar, tiver toda a conversação em inglês, é legal você, né, seguir o som natural da palavra, né? Vamos lá, aqui, ó. Distinguir. Veja como a gente tem esse som aqui, ó. Distinguir, otimizar, timbre, tintura, último, utilizar. Todos eles têm esse símbolo aqui, tá? Descrevemos o som T como alveolar. Ao passo que a gente descreve esse som T como alvéolo palatal, a gente descreve o som T como alveolar, que é o contato da ponta da língua com os alvéolos dentários. Ticket, teaser, Tinder, lata, né? Contato da ponta da língua com os alvéolos dentários. Lata, tá. Assim como no D, esse contato produz um som seco, tá? Então, o som alvéolo palatal vai ser um som mais molhado, né? Tinta, chill, catch. E o som alveolar vai ser um som mais seco. Tênis também, tanque, teacher, teaser, tá bom? Então, no alvéolo palatal eu tenho distinguir, otimizar, tintura. No alveolar eu tenho teacher, teaser. Veja que na palavra teacher, desculpa aí, pessoal. Na palavra teacher eu tenho os dois, né? Olha só, eu tenho o alveolar, T, e tenho alvéolo palatal, ch, teacher, ou teacher, se você preferir, né? Tá bom? Ficou claro isso daí? Bacana. Então eu queria só... Vamos seguir aqui só nesse último slide aqui, ó. No more mistakes. No more mistakes between T or ch. Tá bom? O que eu quero dizer com isso? No lugar do padrão sonoro ch, alvéolo palatal, pronunciamos o fonema
T de forma seca, alveolar. Ponta da língua com os alvéolos dentários, já falamos isso, né? Representado pelos sons T, D, L e N. Encontra-se tal sonoridade em algumas cidades do interior de São Paulo, por exemplo, pronúncia britânica, por exemplo. Desculpa, tô indo muito rápido aqui, né? Deixa eu ver aqui. Antes da gente entrar nesse detalhe aqui, vamos ver do que a gente está falando, né? Alveolar, né? Som seco, tá? Que é o contato dos alvéolos dentários com a ponta da língua. Que são os sons T, D, L, L e N, tá? E a gente encontra realmente esses sons em algumas cidades do interior de São Paulo e algumas cidades do Brasil, né? Leite quente, né? Leite quente. Todo dia, né? É mais seco, é mais contato mesmo dos alvéolos dentários. Diferente de algumas outras regiões que a gente fala leite quente, todo dia, né? Tá bom? Vamos lá. Teacher. O que a gente tem aqui, teacher? O correto é teacher. Olha aqui. Então esse asterisco aqui é porque é a pronúncia britânica do schwa sound, tá bom? Aqui, ó. Teacher. Teacher. Tá? Vamos lá? Vamos ver se a gente tem um sonzinho aqui. Teacher. 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 Tinder. 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 Ticket. Olha aqui o I, né? Aquele I que não é tão I, né? Assim. Ticket. 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 Veja que ela fala principalmente o segundo. Ticket. 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 Então, toda vez que você vê esse símbolo aqui, que é um I curto, ele vai ter esse som mais aberto, tá? Teaser. 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 Aqui tem prolongado já, ó. Teaser. Esse é o I realmente, o I puro, né? Teaser. T. 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 Assim como o exemplo do T, tá? Qual é a maneira errada de fazer isso? Incorreto. Veja só. Olha como eu transcrevi corretamente aqui, né? Com T alveolar seco. E como eu transcrevi erroneamente aqui com o alvéolo palatal, que é aquele tch, né? Tá vendo? Ó? Porque aí vai ficar Chicha. nada a ver, né? Aqui também Chinder. ele nem com Chinder. Chinder. Tinder, né? Ticket. Ticket. Esse é o jeito abrasileirado de falar, né? Cheeser. Cheeser. T. T. Então tá o jeito abrasileirado de falar, né? Digamos assim. Não seria puramente um erro, né? Mas é uma forma que não é a forma natural da própria língua. E aqui é a forma correta, tá bom? Então, aí se você quiser depois ver direitinho, você volta o vídeo e tal. Por enquanto, vamos ficar por aqui nessa diferenciação entre alvéolo palatal e palatal, som seco, som molhado, e essas palavras como exemplo aqui. E assim a gente vai avançando aos poucos, tá? No curso tem tudo lá, tem toda a tabela fonética, toda a explicação da tabela fonética, toda a descrição, exercícios, tem tudo, né? Mas aqui é só um teaser mesmo, né? Tá bom? Então, como sempre, vai deixando os comentários aí, curte o vídeo, se inscreve, vai deixando os comentários, qualquer dúvida a gente responde no outro vídeo, beleza? Até a próxima aí, valeu!